Univesp TV. Disciplina, Políticas Educacionais, Estrutura e Organização da Educação Básica. Tema da aula, Currículo Escolar e LDB. Professora Taitiane Carita Bonzanini. Olá, alunos! Na aula de hoje, nós vamos conversar um pouquinho a respeito da organização curricular e como essa organização está relacionada à legislação vigente no país. Então, nós vamos começar a nossa discussão pensando um pouquinho qual é o papel do currículo. No slide, o título O que é currículo escolar? E o texto. Currículo vai muito além do que a escola deve ensinar. Abaixo. Qual o objetivo? Que aluno quer formar? Um tópico traz os dizeres: conteúdos, conceitos, valores, respeito à diversidade, contextos dos estudantes, processos para ensinar e aprender, ambiente, sociedade, economia, política. Então, quando nós organizamos um currículo escolar, nós pensamos em quê? Então, nós pensamos nos conteúdos que nós precisamos trabalhar, nos objetivos ao trabalhar esses conteúdos, nós pensamos em que tipos de conhecimento que nós pretendemos desenvolver, discutir com os nossos alunos. Tudo isso realmente faz parte do currículo escolar, mas não apenas isso, né? O currículo ele vai além dos conteúdos, ele envolve um trabalho que vai trazer o aluno para um pensamento mais crítico a respeito desses conteúdos. Ele vai envolver também o trabalho, muitas vezes, com valores, com competências, com habilidades. Por isso que nós dizemos que o currículo ele vai muito além da escola, muito além do que a escola quer apenas ensinar. Então, nós devemos pensar que tipo de aluno nós queremos desenvolver e que nós queremos formar e com qual objetivo. Então, todas essas questões, elas se relacionam ao organizarmos o currículo. No slide, uma imagem com fundo escuro apresenta 6 retângulos organizados verticalmente em degradê. O primeiro retângulo é vermelho, escurecendo até chegar na cor bordô. Cada um deles possui um título e, ao lado, uma seta de fundo claro que traz a descrição. Currículo oficial, aquele que aparece determinado no papel, nos programas, nos prospectos. Currículo formal, atividades formais às quais o horário da escola dedica períodos específicos de tempo de ensino. Currículo expresso, o que os professores planejam deliberadamente. Currículo real, aquele que se faz na prática. Currículo informal, atividades informais, voluntárias, extracurriculares. Currículo oculto, modo como o trabalho é organizado, relativamente a papéis sociais, atitudes e valores. E vocês devem ter visto em outras disciplinas, como por exemplo a disciplina didática, que existem vários tipos de currículo. Então nós saímos desde um currículo oficial, passamos por um currículo formal, um currículo expresso, um currículo real e informal, até chegarmos a um currículo oculto, por exemplo. Não necessariamente, né, nessa ordem, eles ocorrem de forma bastante entrelaçada no contexto de sala de aula. Então, nós saímos desde propostas que são presentes em documentos oficiais, na própria legislação, até chegarmos em questões que nós trabalhamos na escola e que muitas vezes não estão expressas em um documento oficial, não estão expressas num plano do professor, mas que fazem parte do currículo, que é o que nós chamamos de currículo oculto, por exemplo. Se nós consultarmos a legislação, nós vamos encontrar que nós temos indicações sobre como organizar esse currículo na sala de aula. No slide, o título LDB, Indicações sobre Currículo. Abaixo, título 4, da Organização da Educação Nacional. Artigo 9º, a União incumbir-se-á de. A professora leu o inciso 4. Então, lá na LDB, nós encontramos que é papel da União estabelecer, em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios, as competências e as diretrizes para a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio que nortearão os currículos. Ou seja,
Nós temos lá na LDB uma indicação de como organizar esses currículos. Nós não temos uma proposta de como deve ser exatamente cada currículo, mas nós temos uma orientação que existe uma colaboração entre União, estados, municípios e o Distrito Federal para a organização dos currículos que irão nortear a formação desses estudantes. No slide, capítulo 2 da Educação Básica, seção 1, das disposições gerais. Abaixo, o artigo 26. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. Parágrafo 4º. O ensino da história do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígena, africana e europeia. Por que é descrito dessa forma, né? Porque a legislação, ela também complementa uma questão muito importante, que seria as escolas respeitarem uma base nacional comum e também complementarem com a sua parte diversificada. O que significa isso? Que nós temos uma base nacional comum, ou seja, nós entendemos que todas as escolas, todos os sistemas educacionais, eles precisam ter uma certa unidade ao trabalhar os conteúdos, ao trabalhar os conhecimentos que foram construídos culturalmente e estão sistematicamente organizados para se trabalhar em sala de aula. Porém, cada unidade é inserida num determinado contexto, numa determinada comunidade, e isso não pode ser deixado de lado. É o que nós chamamos de parte diversificada, que nós precisamos trazer para a escola um trabalho que valorize também as características locais, as características das regiões. Então, o currículo, ele deve apresentar tanto uma unidade, né, conhecimentos que podem ser trabalhados nas diferentes partes do Brasil, nos diferentes estados, como também trazer para a sala de aula essa parte diversificada que pode ser própria de uma determinada região. Então, a própria legislação reconhece essa questão. E algo que é recente na legislação brasileira é o ensino da história do Brasil, considerando as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígena, africana e europeia. Então, aparece aí no currículo, na legislação já, a importância do currículo considerar essa constituição do povo brasileiro, algo que na primeira LDB isso não aparecia tão claramente. Então, como que nós vamos ensinar hoje história nas nossas escolas? Nós vamos considerar realmente a nossa história, né? E não vamos trazer histórias que são ensinadas em outros países, mas sim como que o nosso povo foi sendo constituído. No slide, artigo 27, os conteúdos curriculares da educação básica observarão ainda as seguintes diretrizes. Inciso 1. A difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática. Inciso 2. Consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada estabelecimento. Inciso 3. Orientação para o trabalho. Inciso 4. Promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não formais. Nós temos também, como uma proposta da LDB, nós trabalharmos com o currículo a partir da difusão de valores, a partir das condições de escolaridade dos alunos. Então, aqui a gente considera também essa questão da parte diversificada,
Por quê? Porque cada região apresenta características próprias, a orientação para o trabalho, então, como é que o currículo pode garantir que o aluno, se ele pretende, ao finalizar determinada etapa do estudo, ir para o mercado de trabalho, então, como que o currículo pode considerar essa formação para capacitar esse aluno para essa atividade, e também fala sobre a questão das práticas desportivas, né? Então, unindo conhecimentos teóricos, conhecimentos práticos, conhecimentos da parte dos esportes também. Então, como que o currículo ele pode considerar todas essas questões para uma formação mais integral desse aluno? No slide, dentro de um quadrado azul nomeado Constituição Federal, há outro quadrado nomeado LDB. Dentro dele, um retângulo nomeado Diretrizes, que possui um retângulo nomeado BNCC. No canto superior direito do slide, capa do livro Parâmetros Curriculares Nacionais, volume 9, que trata sobre meio ambiente e saúde. Bom, e aí, em termos de currículo, nós tínhamos até um tempinho atrás uma proposta que era muito utilizada nas escolas, que eram os parâmetros curriculares nacionais. Então, era um documento que trazia parâmetros que foi muito utilizado na organização dos currículos, dos sistemas educacionais e até mesmo das unidades escolares. E agora nós vamos discutir um pouquinho a respeito da Base Nacional Comum Curricular, que vem sendo implementada nas unidades escolares. Essa Base Nacional Comum Curricular, ela precisa considerar tanto a legislação, né, a Constituição Federal e também a LDB e as diretrizes para cada nível de ensino. Então, a base, ela está inserida, né, num contexto onde se considera todas essas questões, tudo o que as leis colocam e também o que as diretrizes colocam. Partindo de BNCC, a professora desenha 3 setas. A primeira aponta para diretrizes, a segunda para LDB e a terceira para a Constituição Federal. Então, quando nós organizamos um currículo, esse currículo ele não está solto, né? Ele não é aleatório, ele considera também legislações, ele considera parâmetros nacionais, ele considera algumas determinações que podem ser as mesmas para os diferentes estados do Brasil. No slide, o título BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Abaixo, 2 tópicos. Prevista desde 1988. LDB reforçou a sua necessidade. No lado direito do slide, o logo da BNCC, sendo esse representado por cubos empilhados. 3 cubos azuis na base, 2 cubos verdes no meio e 1 cubo amarelo no topo. No canto inferior esquerdo do slide, um retângulo com fundo azul e o letreiro em branco Meta PNE 2014. Fora do retângulo, uma seta azul aponta para a direita, indicando a frase Criação da BNCC. Então, essa Base Nacional Comum Curricular que nós temos hoje, ela já era prevista em 1988, né, também prevista na Constituição. A LDB veio para reforçar a necessidade, até em uma das aulas nós falamos sobre um artigo específico da LDB que fala dessa necessidade da organização de uma Base Nacional Comum Curricular para todos os sistemas de ensino, e também ela aparece como uma meta do Plano Nacional de Educação. Então, lá no Plano Nacional de Educação já se previa também a criação da Base Nacional Comum Curricular. No slide, o título BNCC, Base Nacional Comum Curricular, seguido dos seguintes tópicos. Determina as competências gerais e específicas, as habilidades e as aprendizagens essenciais para todo o país, educação básica, pública e particular. Base não é um currículo. Conjunto de orientações para a elaboração dos currículos locais. Na parte inferior do slide, o link para o site http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/. Essa base, ela não é um currículo, né? Ela não traz aí os conteúdos específicos que devem ser trabalhados, mas ela traz, como o próprio nome já diz, né, um embasamento, né? Por isso o nome base. E esse embasamento, ele é organizado a partir de competências e habilidades. Então,
A partir da determinação ou então da colocação de competências e habilidades, é que os sistemas irão organizar o seu currículo a partir dos conteúdos e demais questões que precisam aparecer nesse currículo. Então, ao estudar as competências e habilidades que estão presentes nessa base, nós iremos organizar esse currículo que vai representar um conjunto de coisas que nós podemos trabalhar aí nos sistemas educacionais. Caso vocês queiram, eu deixei inclusive aqui o site que nós podemos consultar esse documento na íntegra, né? O documento da Base Nacional Comum Curricular. Novo slide. No lado esquerdo, 3 tópicos. Educação infantil e ensino fundamental, implementada até o início do ano letivo de 2020. Ensino médio entrar em vigor até 2022. Adequação dos currículos, capacitação da equipe docente e atualização dos materiais e recursos didáticos utilizados. No lado direito do slide, um círculo azul possui outros 2 círculos dentro. De fora para dentro, segue-se a seguinte ordem: currículo das escolas, currículo das redes e BNCC. Essa base, ela também precisa respeitar os currículos das redes e os currículos das escolas. Então, ao organizar o currículo da minha escola, eu preciso consultar qual é o currículo da minha rede de ensino e como que a Base Nacional Comum Curricular traz em termos de competências e habilidades. No círculo, partindo pelo lado direito de BNCC, a professora desenha 2 setas que apontam para currículo das redes e currículo das escolas, que é circulado em vermelho. Partindo pelo lado esquerdo de currículo das escolas, a professora desenha 2 setas que apontam para currículo das redes e BNCC. Então, a base, ela vai servir tanto para a organização dos currículos das redes de ensino, como também dos currículos das escolas. Consequentemente, o currículo das escolas precisam considerar tanto o currículo das redes, como também a Base Nacional Comum Curricular. Se nós consultarmos algumas determinações, nós temos que até o início do ano letivo de 2020, a Base Nacional Comum Curricular, tanto para a educação infantil como para o ensino fundamental, precisam ser implementadas. Então, esse documento ele já está pronto e ele está em vias de implementação. Nós temos, por exemplo, no estado de São Paulo, o currículo paulista, que já vem sendo reformulado considerando as competências e as habilidades que foram colocadas na Base Nacional Comum Curricular. E nós temos o prazo de 2022 para a implementação da base do ensino médio. Então, nós temos aí um tempinho um pouquinho maior para a implementação da base do ensino médio. Bom, para implementar essa base, né, um documento recente, o que nós precisamos pensar? Que os professores precisam estar capacitados, né, para entender essas propostas, entender esse contexto. As escolas precisam estudar esse documento e as próprias redes de ensino também precisam adequar os seus currículos e, portanto, estudar e entender esse documento para que ele consiga ser efetivado realmente na prática. No slide, o título BNCC Objetivos. Abaixo o texto. Garantir aos estudantes o direito de aprender um conjunto fundamental de conhecimentos e habilidades comuns, de norte a sul, nas escolas públicas e privadas, urbanas e rurais, de todo o país. No centro do slide, uma seta dupla aponta para o texto citado e para outro que está logo abaixo. Reduzir as desigualdades educacionais existentes no Brasil, nivelando e, o mais importante, elevando a qualidade do ensino. Bom, é importante termos uma base nacional comum curricular? Se nós pensarmos que nós precisamos pensar num conjunto de conhecimentos, num conjunto de questões que são trabalhadas na sala de aula, de norte a sul do Brasil, para todos os estados, para todos os sistemas. Então, nós temos escolas urbanas, escolas rurais, sistemas públicos, sistemas particulares. E nós precisamos pensar que os alunos precisam minimamente conhecer determinadas questões em todos esses sistemas, né? Que nós não podemos ensinar coisas tão diferentes nos diferentes sistemas que nós temos no Brasil. Então, se nós pensarmos numa base a partir desse contexto, nós estamos pensando a respeito da democratização do conhecimento.
né? Então, nós estamos pensando numa determinada unidade, numa garantia mínima de conteúdos. Então, nesse sentido, a base pode mostrar-se bastante eficiente. Então, nós estamos pensando na questão de diminuir as desigualdades educacionais, nós estamos pensando num determinado nivelamento, né? Nós temos que pensar que em algumas regiões nós temos muitos movimentos migratórios. Então, se um aluno sai de um sistema de ensino e vai para outro sistema de ensino, né? Qual que é a diferença de um sistema para outro? Será que ele não pode ser prejudicado se num sistema se trabalha determinados conteúdos e no outro sistema outro? Então, essa base ela pode vir para contribuir nesse sentido. No centro do slide, uma ilustração com fundo branco lista as 10 competências. Elas são organizadas lado a lado. No lado esquerdo, as competências de 1 a 5. E no lado direito, de 6 a 10. Primeira competência. Sobre uma faixa rosa, o título Conhecimento e um ícone que traz a ilustração de 2 folhas de caderno. Embaixo da faixa, a descrição: valorizar e utilizar os conhecimentos sobre o mundo físico, social, cultural e digital. Segunda, sobre uma faixa lilás, o título Pensamento científico, crítico e criativo, e um ícone com a ilustração de um gráfico em colunas. Abaixo, a descrição: executar a curiosidade intelectual e utilizar as ciências com criticidade e criatividade. Terceira, sobre uma faixa verde turquesa, o título Repertório Cultural e um ícone com a ilustração de uma câmera fotográfica. Abaixo, a descrição: valorizar as diversas manifestações artísticas e culturais. Quarta, sobre uma faixa rosa claro, o título Comunicação e um ícone com a ilustração que simula um emoji falando. Abaixo, a descrição: utilizar diferentes linguagens. Quinta, sobre uma faixa azul, o título Cultura Digital e um ícone com a ilustração de um monitor de computador. Abaixo, a descrição: compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de forma criativa, significativa e ética. Sexta, sobre uma faixa violeta, o título Trabalho e Projeto de Vida e um ícone com a ilustração de um lápis. Abaixo, a descrição: valorizar e apropriar-se de conhecimentos e experiências. Sétima, sobre uma faixa laranja, o título Argumentação e um ícone com a ilustração de 2 caixas de diálogo. Abaixo, a descrição: argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis. Oitava, sobre uma faixa azul claro, o título Autoconhecimento e Autocuidado e um ícone com a ilustração de uma lupa. Abaixo, a descrição: conhecer-se, compreender-se na diversidade humana e apreciar-se. Nona, sobre uma faixa laranja, o título Empatia e Cooperação e um ícone com a ilustração de uma xícara. Abaixo, a descrição: exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação. Décima, sobre uma faixa verde, o título Responsabilidade e Cidadania e um ícone com a ilustração de um globo terrestre. Abaixo, a descrição: agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação. Né? E como que ela está organizada? Então, ela compreende 10 competências, né? Como eu já disse anteriormente, ela não traz os conteúdos eles serão organizados a partir dessas 10 competências que ela traz, e aí, ao organizar os conteúdos a partir dessas competências, o professor vai trabalhar com o aluno a mobilização de conhecimentos para atingir essas competências. Então, ela traz essas indicações que devem ser utilizadas para essa formação integral do aluno, para que ele possa exercer a sua cidadania, para que ele possa ter um olhar crítico diante de determinadas questões que se passam tanto na escola como no mundo exterior também, né? No slide, o título Críticas à BNCC. Abaixo, o texto: aprendizagem da leitura e da escrita se torna o ponto central na educação infantil. No centro do slide, um retângulo com 3 tópicos: antecipação do processo de alfabetização das crianças, tempo de desenvolvimento das crianças, habilidades cognitivas através de atividades lúdicas. Logo abaixo, uma ilustração com as letras A, B, C nas cores verde, vermelho e amarelo. Crianças brincam entre as letras. Pois bem,
Existem críticas a respeito desse documento, né? Porque eu acabei de falar que é um documento que pode contribuir para a democratização aí do ensino, mas existem críticas? Existe uma das críticas relacionadas à Base Nacional Comum Curricular está relacionada à educação infantil, porque lá na base nós encontramos uma recomendação a respeito da alfabetização. E ela aparece, né, segundo os críticos aí desse documento, ela aparece muito precocemente. E aí nós não respeitamos que nessa fase a criança aprende muito pelo brincar. Então, esse tempo do brincar para a aprendizagem é muito importante, ao invés de nós colocarmos a alfabetização de uma forma tão precoce. Então, é uma das críticas que nós encontramos a respeito desse documento. Novo slide com 2 tópicos. Inclusão do ensino religioso no ensino fundamental. Dispensa da temática de gêneros e orientação sexual. Na parte inferior do slide, um retângulo com o texto: 10 competências gerais, igual valorização da diversidade, respeito e direitos humanos se mantêm fortemente. No canto superior direito, os símbolos da biologia que representam o feminino em rosa e o masculino em azul. Encontramos também críticas relacionadas à inclusão do ensino religioso, né? Se pela Constituição nós estamos em um país laico, quando nós colocamos a indicação de um ensino religioso como uma base nacional comum curricular, o que isso significa. E também a base, ela não traz as questões relacionadas à temática de gênero e orientação sexual. Então, também é uma crítica com relação a esse documento. No entanto, existe um consenso a respeito desse documento, ao se entender que as 10 competências que são colocadas lá no documento, elas acabam valorizando a diversidade e respeitando os direitos humanos. Então, nós temos algumas críticas, mas nós também temos alguns pontos favoráveis relacionados a esse documento. Eu acho que vale a pena vocês pesquisarem no site esse documento na íntegra. É um documento que vem sendo estudado nas escolas, ele vai aparecer de uma forma muito evidente em vários espaços, na reestruturação dos currículos de várias redes. Nós conversaremos também um pouquinho mais a respeito da organização dos currículos na próxima aula. Créditos: Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Presidente Rodolfo Jardim de Azevedo, Diretora Acadêmica Simone Teles Martins Ramos. Audiodescrição: texto Elisa Amaral, revisão Suelen Carneiro, consultoria Lara Souto, gravação Leandro Ribeiro, narração Paola Molinari.